papel toda a sua sabedoria e ele se recusou. Baba Sali não escreveu sequer um livro sobre Torá. E como é que era a vida de Baba Sali? O rabino Migdal Haemek, o rabino, na verdade, de Migdal Haemek, Rabi Itzhak Davi Grossman, contou um milagre que Baba Sali fez. Ele testemunhou esse milagre. Não contaram para ele. Ele testemunhou esse milagre. E o que aconteceu? Na sinagoga desse rabino, do Rabi Grossman, uma menina caiu e ela se machucou e bateu a cabeça. E vai médico, vem médico, vai médico, vem médico. Enfim, os médicos decretaram que essa menina ia morrer, né? E essa menina era membro da sinagoga do Rabi Grossman, né? De Migdal. E os médicos chamaram a família porque não tinha mais o que fazer por essa menina, por essa criança. E os pais dessa menina ligaram para esse rabino, para o rabino Davi Grossman, e esse rabino ele ia se encontrar com o Baba Sali, né? E as famílias falou para esse rabino pedir para que Baba Sali intercedesse, orasse pela filha deles, para que ela pudesse de repente ser curada pelo Eterno, né? E o rabino e a família estavam lá no hospital, do outro lado do mundo, no hospital. Tava lá no hospital triste, né? Olha, você tem que se despedir da filha. Esse rabino estava agora na presença do Baba Sali. E ele conta pro Baba Sali tudo o que acontece. E então o Baba Sali começou a orar em silêncio. E ele permaneceu um tempo ali orando, falando com o Eterno, envolto no seu talite, como era costume. Daqui a pouquinho o Baba Sali ele levanta e diz: a oração foi aceita, a tefilá foi aceita. Naquele momento, a menina que estava desenganada pelos médicos abriu os olhos, suspirou e ela reviveu, cresceu, casou, foi mãe e foi avó. Baruch Hashem. Por quê? Porque o Baba Sali tinha essas três características. A visão do Tzadik é diferente. Para ele tudo está em fluxo, porque o Criador está a cada momento por trás da realidade do mundo. E tudo depende do Eterno. O Tzadik vive incessantemente com esta emuná. Ele é absorvido por essa emuná. E assim, por causa dessa emuná, ele consegue transcender a realidade. O Tzadik tem a capacidade de mudar a realidade que se apresenta para ele naquele exato momento. Por quê? Porque ele se conecta com um fluxo de vida que flui do Eterno. Bendito seja Ele. Onde as pessoas veem morte, o Tzadik vê vida. E aí nós conseguimos extrair um conceito que foi ensinado por um rabino do primeiro século, de Yaakov HaTzadik. Ele diz assim: a oração de um tzadik ela é poderosa e ela é eficaz. Mas não é uma oração de qualquer um, é a oração de um tzadik. E é esse nível que nós precisamos buscar todos os dias. Nós precisamos nos dedicar para alcançar esse status diante do Eterno. Essa é a vontade do Eterno para nós alcançarmos. E nós só vamos alcançar isso à medida que eu me manter conectado com a essência da Torá. Me apegar menos à letra. Porque muitos só querem a letra. Felizmente, muitos só querem a letra. Não querem o amor por trás da Torá. Minimizar as nossas retiradas de prazeres desse mundo. Vivermos uma vida mais dedicada ao Eterno. Viver uma vida de mais santidade. E
procurar fazer o bem. É andar todos os dias na rua procurando uma oportunidade de ajudar alguém, de fazer o bem. Esse é um conceito que nós precisamos pôr em prática em nossa vida. Fazer o bem. Amém? Porque esse é o papel de Israel. Ser luz entre as nações. E não luz para as nações, mas luz entre as nações. Israel precisa se posicionar dessa forma, né? O Eterno se comporta como um pai diante de seu filho em relação a Israel e como um jovem marido em relação à sua esposa. Todos os seus desejos estão relacionados com Israel, conforme está escrito. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 11. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Terrilim, Salmo 40, verso 6. Desígnios e atos plenos de maravilhas a nós dedicastes. Vaikra, Levíticos 26, 9. E olharei para vocês e vos multiplicarei. Isso quer dizer que o Eterno deseja, por assim dizer, regalar-se com as criações, com as suas criações e com elas se alegrar, conforme está escrito no Terrilim, Salmo 104, verso 31. Queira ele sempre se alegrar com o que criou. Devido ao seu amor e alegria que essas lhe proporcionam, ele se volta para elas, nunca deixando de beneficiá-las e multiplicá-las. Ele lhes renova constantemente sua bondade, providência através de providência, da forma que mais convém para a sua perfeição e para o seu bem. Assim como os pensamentos de um pai amoroso, que um pai amoroso dedica a seu filho. O fator central de tudo isso é Israel, pois é para Israel que suas aspirações se voltam, como indicado no verso já mencionado. Eu sou do meu amado e ele tem afeição a mim. Assim sendo, o resto da criação depende exclusivamente de Israel, pois quando Deus se volta para Israel com amor, gera uma sucessão de atos de bondade que alcançam o mundo inteiro. São palavras de Ramchal no livro da At Tevunot. E o que ele está querendo dizer com isso? O Eterno escolheu Israel. Toda a Escritura diz respeito a Israel. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você só vai... Essa Bíblia só diz respeito a Israel. O Mashiach, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Rav Shaul, apóstolo Paulo, ele ensina que primeiramente a salvação vem pelo judeu e depois do grego. Os gentios, ele ensina... Rav Shaul, apóstolo Paulo, são abençoados em conexão com Israel. Romanos capítulo 11. Por isso que é necessário que o gentio seja enxertado em Israel, e não o contrário. Então, é óbvio que essa teologia de substituição, que diz que um sistema substituiu a igreja substituiu Israel, isso não tem fundamento bíblico, porque toda a Escritura diz respeito a Israel, não diz respeito a nenhuma outra nação. Os escritores da Bíblia são israelitas. Os profetas são israelitas. Os reis são israelitas, os juízes israelitas. Os escritores do Novo Testamento são israelitas. Não existe a possibilidade de se elevar fora de Israel. Porque Israel ele é a porção do mundo das nações que o Eterno, bendito seja ele, separou para ele. Por isso que o papel de Israel é ser luz. As pessoas deveriam olhar para Israel, deveriam olhar para o comportamento de Israel, deveriam olhar para a maneira como Israel se relaciona com o Eterno, e deveriam se voltar para o Eterno.
Israel é o meio que desperta nas nações a curiosidade, a vontade, o desejo de se conectar com a divindade. Porque Israel, foi por esse motivo que Israel foi espalhado entre as nações, para ela ser luz entre as nações, e não luz para as nações, mas luz entre as nações. Porque é em meio às nações, em meio à diáspora, que nós encontramos os verdadeiros, os grandes luzeiros do mundo, que iluminarão o mundo com a sua conduta, com a sua postura. Porque dentro da nossa comunidade é tranquilo. Difícil é quando você é exposto ao mundo externo. E o que o Ramchal está falando aqui? Que quando Israel é abençoada, todos em volta, uma sucessão de bênçãos desce para o mundo. Quando Israel obedece, o que o apóstolo Paulo ele fala? Se o fato deles não reconhecerem Yeshua como Mashiach trouxe vida para as nações, o que será quando eles reconhecerem que Yeshua é o Mashiach? O que vai acontecer? Shaul ele fala, vai acontecer ressurreição entre os mortos. Vida entre os mortos. Por quê? Porque quando Israel se posiciona no seu lugar de nação sacerdotal, quando Israel se posiciona no seu lugar daquela nação que vai fazer com que as pessoas se aproximem do Eterno, quando Israel se posiciona dessa forma, quando eu e você, que somos Israel, Baruch Hashem, nos posicionamos dessa forma, as nações elas se aproximam para procurar entender. E isso está acontecendo. Todos os dias nós vemos pessoas e mais pessoas curiosas procurando entender o que é isso. O que é isso na sua cabeça? O que são essas cordinhas penduradas? As pessoas elas procuram porque elas querem saber. Por que você não guarda o Natal? Por quê? E nós, com amor, com bastante humildade, precisamos ensinar essas pessoas. Não obrigá-las, mas ensiná-las. Esse é o papel de Israel no mundo. Uma outra e última lição que eu quero tratar, que nós aprendemos nessa paraxá, é respeitar os limites de Edom. Respeitar os limites de Edom. O Eterno ele manda respeitar os limites de Edom. Se nós lermos literalmente, nós vamos entender o quê? Que Edom são os descendentes de Esaú, de Esaú, né? Só que existe uma lição espiritualmente muito profunda que eu consegui captar nesse trecho. Então, o que acontece? Lá em Bamidbar, Números 20, do versículo 13 ao versículo 20, Moshe manda mensageiros ir lá conversar com o povo de Edom, ainda dentro dessa paraxá, para pedir para passar. Nós queremos passar, nós não iremos beber tua água, nós não iremos comer a tua comida, e se o gado comer alguma coisa ou beber alguma coisa, nós pagaremos. Mas qual que é a expressão que Moshe manda eles dizerem? Diz assim: isto é o que o teu irmão Israel declara, deixe-me passar pelas suas terras. Olha só como Moshe reconhece Edom como irmão, porque literalmente eles são irmãos. Edom representa Esaú, descendentes de Esaú, e Israel, descendente de Jacó. Eles são irmãos. Só que percebe que se nós tratarmos Edom, se nós trazermos o conceito de Edom como a religião predominante no Ocidente, percebe que nós não tratamos eles como irmãos? Tratamos às vezes como inimigos. Nós vamos entrar mais aqui.
E o Eterno fala, mas por quê? Qual o motivo, né? Qual o motivo que levou Moshe a pedir para Edom passar? Era porque ele tinha medo? Era porque Edom era uma cidade poderosa? Não, se nós pensarmos nisso, não é. Por que não é? Porque Israel derrotou nessa mesma paraxá uma nação que tomou uma parte do território de Edom. Então não era medo de Edom que Israel tinha. Moshe não estava receoso de perder para Edom. Absolutamente não. Moshe só estava obedecendo uma ordem, um decreto divino. Devarim, capítulo 2, verso 4, diz assim: ordena ao povo. Obrigado, amor. Ordena ao povo, vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos. É o Eterno que está falando para Moshe falar para o povo. Lembra que o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, é um resumo de toda a caminhada. Eles estão prestes a entrar na terra, certo? E o livro de Devarim foi escrito praticamente ali, naquele momento. E então Moshe vem trazendo à memória tudo o que aconteceu até a entrada na terra de Israel. E ele traz aqui em Devarim: ordena ao povo, vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esav, que habitam em Seir. Eles vos temem, olha só, eles possuem medo de vocês, de modo que vocês deveis tomar muito cuidado, não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé de seu território, porquanto foi Esav que eu dei a posse dos montes de Seir. Por que o Eterno faz abre essa concessão? Mas espera aí, irmão, o certo não era converter Edom, o certo não era conquistar Edom, para que Edom fosse convertida a Israel, para que os descendentes de Edom, para que o povo de Edom se convertesse e se transformasse na casa de Israel. Não é esse o nosso papel no mundo? Não é invadir e converter, invadir e converter, invadir ou converter. Nós vamos ver por quê. Devarim capítulo 32, verso 8 diz: quando o Altíssimo deu às nações sua herança e separou os filhos do homem, ele fixou os limites dos povos, segundo o número dos descendentes de Israel. Mas o povo preferido de Adonai é Israel. Jacove é a descendência que lhe coube. Né? Esta fé afirma que Deus deu a cada povo a sua terra, cujas fronteiras são, portanto, sagradas. Esta é uma ecologia bíblico-histórica que expressa a vontade divina de que cada povo habite dentro de suas fronteiras, dentro de suas terras e desenvolva a sua própria cultura. Óbvio que o Eterno espera que esses povos se desenvolvam tendo como base as 7 leis universais que foi dada a Noé, né? Mas continuando. Como parte de um contexto mais amplo que abrange toda a humanidade, qualquer atentado a esse ecossistema afeta o equilíbrio entre os povos, levando ao caos e à desordem. Assim, o povo de Israel foi advertido de forma severa a não participar dos jogos de guerra das nações. Tal advertência ocorreu logo no início de sua jornada, logo no primeiro encontro com uma nação hostil. O que nós entendemos aqui desse trecho? Vamos entender que Edom ele é o sistema religioso predominante no Ocidente. Primeira coisa que nós captamos aqui nessa paraxá: nada que venha de Edom serve para nós. Moshe deixa bem claro: não beberemos a tua água, não comeremos a tua comida. E se o gado, se o animal beber ou comer alguma coisa, nós iremos pagar. Nada que venha de Edom serve para nós.
Nada, absolutamente nada. Não adianta casarmos as doutrinas para atrair Edom. Não adianta casarmos a política para atrair Edom. Não! Felizmente, nada que venha de Edom serve para Israel. Israel não considera profetas em Edom. O Eterno não vai levantar ninguém de religião, dessa religião secular, para falar com Israel, porque ele diz que eu levantarei profeta dentre os teus irmãos. Então qualquer tipo de ponte que nós façamos, tentando casar o ensinamento de Edom com o ensinamento de Israel, está errado. Nada que venha de Edom serve para nós. Porém, nós não precisamos fazer guerra contra Edom. Não existe essa necessidade absurda de atacarmos Edom, de obrigarmos Edom, olha, você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa fazer isso, porque você está errado, porque a sua religião é pagã, porque o seu modo de vida é pagão, porque a sua conduta é pagã. Porque nós precisamos entender uma coisa: o Eterno deu a Torá para Israel. O Eterno deu a Torá para Israel, não deu a Torá para as nações. O Shabat é uma aliança entre o Eterno e Israel. A Kasherut é uma aliança entre o Eterno e Israel. E todos os mandamentos são uma aliança entre o Eterno e Israel. Edom tem a sua própria cultura. Edom tem seu próprio estilo de vida. E o que vai ser o fim de Edom? A Kadosh Baruch Hu sabe. Não cabe a nós sabermos qual é o fim de Edom ou qual é o começo de Edom. Não somos nós que sentamos no trono de Hashem para julgar as nações. Ficou bem claro em Devarim, ele olhou para Israel, ele olhou o tamanho de Israel, ele olhou a dimensão de Israel, e com base na dimensão de Israel, ele repartiu as nações do mundo. E qual é o grande problema hoje? O problema hoje é que nós vemos pessoas atentando contra esse sistema, contra esse ecossistema que foi criado pelo próprio Eterno. O Eterno, ele habita, o Eterno se manifesta, o Eterno se mostra todo-poderoso justamente na multiplicidade, na diversidade do mundo. Se nós pegarmos a história dos profetas, nós vamos ver Ciro, nós vamos ver Tiro, nós vamos ver Assuero, nós vamos ver os próprios reis de Israel, nós vamos ver o reino da Babilônia, o persa. E conseguimos ver como o Eterno coordena todos esses reis. Mas espera aí, irmão, o Eterno não coordena só Israel? Não, o Eterno está no controle do mundo, ele senta no seu trono de glória e ele governa o mundo.